problema temos um fio que podemos considerar infinito e uma espira quadrada de lado A. E numa determinada altura, tanto na espira quadrada como no fio, começa a passar uma corrente I. E queremos saber o que é que vai acontecer à espira na altura em que começa a passar a corrente I, tanto na espira como no fio que vamos considerar infinito. FTO é do subscreva e não se esqueça de carregar no sino. Antes de resolver este problema, é fundamental que tenha presente que um fio onde passa uma corrente gera um campo magnético à sua volta e que um fio onde passa uma corrente, se está imerso num campo magnético, poderá sofrer uma força. Se estas noções não estão ainda adquiridas, poderá ver porque é que isto acontece nos vídeos que estão indicados aqui na descrição deste vídeo. Consideremos então em primeiro lugar o fio que vamos considerar infinito, onde passa uma corrente I. O facto de passar uma corrente neste fio vai gerar à sua volta um campo magnético que poderemos ver através da lei de Biot-Savart, usando um dos truques indicados num dos links aqui em baixo na descrição do vídeo, em que orientamos o nosso polegar da mão direita na direção do fio e no sentido onde passa a corrente nesse fio, verificamos que o campo magnético produzido por este fio infinito vai ser desta forma, em que deste lado esquerdo o campo magnético aponta para fora do ecrã e aqui do lado direito aponta para dentro do ecrã. E sabemos que o módulo deste campo magnético, se eu considerar a direção Z como sendo a direção perpendicular ao fio infinito, neste caso a apontar para a esquerda, se este ponto aqui estiver na posição Z minúsculo, o módulo deste campo magnético B1, onde I é a corrente que passa no fio, μ0 é a constante magnética e Z é a distância que vai desde aqui da origem até este ponto. Tanto este campo magnético como este têm exatamente a mesma intensidade se a distância for exatamente a mesma, Z. Se essa distância for também Z. A que nós só nos interessa agora o que é que se passa aqui do lado esquerdo do fio. Temos um campo magnético que é perpendicular ao ecrã e cujo módulo vai diminuindo com o inverso da distância medida na perpendicular ao fio. Aqui a nossa espira quadrada tem um lado de comprimento A e que dista aqui do fio onde passa a corrente também uma distância A. Portanto, estas posições aqui são A e aqui assim 2A. Nesta espira quadrada passa uma corrente I. Quando temos uma corrente a passar num fio e esse fio está imerso num campo magnético, esse fio vai sofrer uma força que é dada por esta expressão, que é a força magnética, onde I é a corrente que está a passar na espira que eventualmente vai sofrer a força, L é um vetor que tem a direção da secção do fio que estamos a analisar e que tem o sentido da corrente que está a passar nessa secção de fio. E B é o campo magnético na região dessa secção do fio. Portanto, o que nós temos que fazer é analisar cada um dos segmentos da espira quadrada para saber que forças é que estão a ser exercidas em cada uma dessas secções da espira quadrada. Vamos começar aqui pelo lado direito da espira, porque todos os pontos aqui da espira estão todos sujeitos ao mesmo campo magnético, que aponta para fora do ecrã e que tem um módulo ou uma intensidade igual a I μ0 sobre 2π vezes A. Ao usar diretamente esta expressão que aqui está, nós vemos que a força total exercida neste lado da espira, que eu vou chamar aqui este lado 1, a este lado 2, este lado cá de cima 3 e este lado cá de baixo 4. Aqui para o lado 1, a corrente é I, o L ao fim e ao cabo, nesta situação, há de ser assim, há de ser este vetor L1, que tem esta direção e este sentido e tem o módulo é igual a este comprimento, que ao fim e ao cabo é A, minúsculo, e B é este campo que aponta para fora do ecrã e que tem este módulo onde o Z aqui agora é A. Quando vamos fazer o produto externo de L1 com B, como podemos ver, este resultado vai ser um vetor que aponta
que é horizontal, e a ponta da esquerda para a direita, e vamos chamar F1, em que este F1, o seu módulo, é igual a I vezes o módulo do tal L1, que é, ao fim e ao cabo, o comprimento do lado do quadrado, que é A, vezes o B, que é dado por I μ0 sobre 2π vezes A, e, portanto, nós vamos ficar aqui com um F1, passar aqui para cima, o F1 vai ser, os A's vão cortar, vai ser I ao quadrado. Na secção 2 vai-se passar algo perfeitamente análogo, mas agora o L2 vai ser um vetor assim. Este comprimento deste vetor, ou a intensidade deste vetor, ou o módulo deste vetor, é o tal A minúsculo. E quando vamos fazer o produto externo de L com B, vê-se imediatamente que isso vai dar um vetor que é também horizontal, mas que agora aponta da direita para a esquerda, vamos chamar F2. Eu estou aqui a pôr o vetor com uma intensidade mais pequena, porque não se esqueçam que o módulo do L1 é exatamente igual ao módulo de L2, mas o B aqui em todos estes pontos, é inferior, porque agora o Z é igual a 2A. E, portanto, nesta situação, F2 é igual para o F2, a única diferença relativamente ao F1 é que aqui em vez de A temos 2A e, portanto, vamos ficar aqui com, em vez de 2π vezes A, ficamos com 4π vezes A, e por isso o módulo de F2 vai ser igual a I ao quadrado μ0 sobre 4π. Agora nos lados 3 e 4, deixei-os para o fim porque são um bocadinho mais complicados, porque nestes lados o que vai acontecer é que cada ponto desta secção do fio, em cada um destes pontos, o B vai ser diferente. E, portanto, agora aqui para o lado 3 da espira, portanto esta parte de cima, aqui agora é um bocadinho mais complicado, porque este ponto aqui da espira tem um campo magnético que é diferente deste aqui e, portanto, o que teríamos de fazer, eu vou-vos mostrar uma forma em que simplifica tudo, não vamos ter que fazer cálculo absolutamente nenhum, vamos fazer só uma análise qualitativa, não é necessário fazer nenhuma análise quantitativa. O que teríamos que fazer era dividir esta secção aqui por diferentes DLs, teria aqui um DL, e neste DL passava então uma corrente I, e quando eu ia fazer este produto externo seria este DL externo do B, que aponta para fora do ecrã, mas agora é o B dado por uma posição Z qualquer. Eu aqui, se formos fazer o produto externo deste DL com o B que aponta para fora do ecrã e é perpendicular ao ecrã, facilmente se vê que esse vetor, obrigatoriamente assim, vamos chamar DF3, e este DF3, ao fim e ao cabo, a força que era exercida nesta secção infinitesimal do fio. Se eu quisesse saber a força total exercida em toda esta secção aqui de cima, eu teria que fazer um F3, que seria igual ao procedimento habitual, a integração disto tudo, em que aqui a integração ia, obviamente, de um Z igual a A um Z igual a 2A. Mas nós não precisamos fazer toda esta complicação porque, como eu já disse anteriormente, vamos fazer apenas uma análise qualitativa. Isto é, já vimos que o campo B vai diminuindo a sua intensidade à medida que nos vamos deslocando neste sentido e, portanto, o que vai acontecer é o seguinte. Aqui nesta extremidade, a força que esta secção de cima da espira iria sofrer seria qualquer coisa, vamos chamar FA, e depois, agora só vou marcar mais 4 pontos, aqui assim, neste ponto terminal, a força seria F2A, e aqui a intensidade da força iria diminuir, e obviamente que nós temos uma quantidade infinita de forças aqui intermédias, mas cuja intensidade ia ser qualquer coisa, tinha assim, variava com este padrão. A intensidade da força, ao fim e ao cabo, seria o somatório das contribuições destas forças todas. Só que o que vai acontecer é que do lado oposto, aqui do lado 4, nós vamos ter uma situação perfeitamente análoga, como se pode ver, porque deste lado os DLs são assim, o B também é perpendicular ao ecrã e aponta para fora. A força, como se pode ver através da regra da mão direita, para resolver este produto externo,
A força, aqui assim, será uma força que tem exatamente a mesma direção desta, tem a mesma intensidade, mas tem o sentido oposto. E o mesmo acontece para todas as outras posições. E quando nós vamos somar cada um destes pares de forças em cima e em baixo, vamos obter uma resultante nula. Isto é, a força total que é exercida nesta secção da espira quadrada, aqui em cima, vai ser anulada pela força magnética que vai ser exercida nesta secção da espira quadrada, aqui em baixo. Quando vamos fazer o somatório de todas as forças aplicadas à espira quadrada devido ao campo magnético gerado pelo fio infinito, nós, ao fim e ao cabo, vamos ficar apenas com esta força e com esta. Sendo assim, a força total aplicada à espira vai ser igual a F1 mais F2. E como F1 tem um módulo superior a F2, tem a mesma direção, mas tem sentidos opostos, a força total vai ser uma força assim. O módulo desta força total vai ser igual ao módulo desta, F1, está ali assim, I ao quadrado μ0 sobre 2π, menos o módulo de F2. Mas nós vemos que o módulo de F2 é metade do módulo de F1. Logo, eu quando faço F1 menos F2, eu ao fim e ao cabo eu tenho aqui 1 menos 1 meio, e portanto isto aqui é 2 meios, isto vai ficar 1 meio. Quando esta espira quadrada está a ser percorrida por uma corrente I e temos também uma corrente I a passar neste fio que consideramos infinito, esta espira quadrada vai sofrer uma força que é assim, Ft, e cujo módulo é dado por isto. A espira vai adquirir uma aceleração para a direita. A espira só vai ter translação, não vai ter rotação. Podem chegar a essa conclusão de duas maneiras diferentes. Uma delas é, por exemplo, fazer uma análise dos momentos das forças. Por exemplo, podem escolher este ponto aqui e ver que a resultante dos momentos de todas estas forças vai ser igual a um vetor nulo. Todas essas forças relativamente a esse ponto vai ser um vetor nulo. Ou então através do dipolo magnético. Como nós aqui temos uma corrente a circular nesta espira quadrada, o dipolo magnético é obrigatoriamente um vetor assim. E como o dipolo magnético está alinhado com o campo magnético, o momento da força aplicada à espira vai ser zero. Se este vídeo lhe foi útil, não se esqueça de deixar o like aqui em baixo. Se quiser continuar a ver vídeos deste género, não se esqueça de apoiar o canal, subscrevendo aqui em baixo. E não se esqueça de carregar no sino e escolher receber todas as notificações para não perder nenhum vídeo que venha a ser publicado. Bom estudo, bom trabalho! Ok. Vamos parar. Não sei se correu bem.